Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos continuar nossa mensagem em Mateus, capítulo 6. Se você não assistiu a primeira parte, eu sugiro que você assista. E nós vamos continuar a partir do verso 25. Nós falamos na mensagem anterior, a partir do verso 19, e nós explicamos que Jesus ali estava tratando sobre as nossas escolhas. Nós falamos no 19 e no 20 de missão e valores. Aquilo que devemos escolher, o que devemos escolher? Bens e valores eternos ou bens e valores deste mundo, desta vida, onde a traça corrói, onde o ferrugem consome, onde o ladrão pode roubar. Depois no 21, nós falamos que dependendo da escolha que tivermos, se ela é eterna ou se ela será deste mundo, todas as nossas forças serão concentradas para que os nossos objetivos sejam alcançados. Porque ali está dizendo no versículo 21 que aonde está a nossa riqueza, ali está o nosso coração. Ou seja, todos os nossos propósitos, nossos bens, nossas riquezas, nossos valores éticos estarão ali, concentrados nas nossas escolhas, naquilo que escolhermos. No versículo 22 e 23, nós falamos sobre visão. Ou seja, como tudo vai ser desenrolado, como tudo acontecerá. E ele está dizendo que se os nossos objetivos, as nossas escolhas forem boas, os nossos olhos forem bons, então nós estaremos na luz, nós seremos bem-sucedidos. Porém, se as nossas escolhas forem más, ética, valores forem maus, todo o nosso corpo, toda a nossa vida estará em treva, nossos olhos serão maus. Então, as nossas decisões serão más. E aí Jesus, no 24, que é a mensagem passada, nós vimos que ele fala que nós não podemos seguir dois senhores. Ou seja, nossas escolhas, ela nos assenhorará de alguma forma. Nós seremos servos ou do Senhor Deus, ou deste mundo, ou dos bens deste mundo. E Jesus falou que nós não podemos ter dois senhores, porque os valores são diferentes. Os princípios são diferentes. Então nós não podemos escolher ao Senhor, aos bens eternos, aos valores eternos e aos valores deste mundo, e aos bens materiais. Porque os valores são diferentes. E agora nós continuamos essa mensagem, agora no verso 25. Vamos ver então, e você acompanha Mateus capítulo 6, e agora é o verso 25 que diz assim: Por isso eu vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E aí Jesus dá algo aqui no finalzinho, olha o que ele diz. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que o vestuário? Só nesse versículo nós aprendemos mais duas coisas importantes. Primeiro, nós aprendemos que nós não devemos ser ansiosos pelo dia de amanhã, pelo nosso futuro. E quando diz aqui sobre ansiedade, está falando sobre a falta de confiança, a falta de fé. Porque aqui a ansiedade é a incerteza do amanhã, a incerteza do futuro. Então, quando nós somos ansiosos ou não temos certeza do que será o nosso amanhã, do que será o nosso futuro, é o mesmo que dizer que nós não cremos em Deus, nós não cremos em sua providência, nós não temos fé. E o Senhor diz que nós não devemos ser assim, nós não devemos ser ansiosos ou incertos pelo nosso amanhã. E outra verdade que aprendemos aqui é que não devemos tomar a parte pelo todo. O que é tomar a parte pelo todo? Num exemplo bem simples,
É como se você comprasse um carro novo, um carro zero, e você saísse com esse carro e um dos pneus furasse. E aí você ia dizer: ah, esse carro não presta, esse carro é muito ruim, porque esse carro eu me arrependo de ter esse carro, mas só furou o pneu. O carro está em ótimo estado, só furou o pneu. O que você fez? Você pegou a parte e jogou um todo. E é isso que acontece com as áreas da vida. A nossa vida ela tem muitas áreas para ser resolvida, que é a área sentimental, a área financeira, comportamental, relacional, espiritual, profissional. Então, existem muitas áreas da nossa vida que são trabalhadas. E, às vezes, uma delas acaba não saindo tão bem. E aí a pessoa fica depressiva, fica desesperada. De repente ela está bem financeiramente, a área financeira está bem, mas de repente a área emocional não. E aí a pessoa fica depressiva, quer desistir, quer parar, quer abandonar, quer se matar, enfim, quer sumir, perde a fome, perde o sono. Você entende o que é tomar a parte por um todo? De repente a pessoa está bem emocionalmente, está bem financeiramente, mas de repente existe um problema na sua vida relacional. Sabe? Ou de repente está bem com a vida relacional, ou as outras áreas estão bem, mas de repente a parte financeira está ruim, perdeu o emprego, alguma coisa deu errado. Aí a pessoa fica depressiva, fica praguejando, enfim. O Senhor está dizendo aqui nesse texto que nós devemos prestar atenção, que a vida é mais importante do que o alimento. O corpo é mais importante que a roupa, ou seja, tudo isso é importante, o alimento é importante. Nós vimos aqui também que é importante a roupa, mas isso são coisas que fazem parte da vida. A vida é mais importante, o corpo é mais importante, essas outras coisas são secundárias. Então o Senhor nos faz prestar atenção aqui, primeiro, de confiar nele, ter fé nele, acreditar nele para o nosso futuro, não ficarmos ansiosos ou com falta de fé e esperança pelo nosso amanhã e o nosso futuro, mas confiar nele. E em segundo lugar, o Senhor aqui nesse versículo nos ensina que nós devemos nos preocupar com o todo, não com uma parte unicamente. Mas ainda ele continua nos ensinando agora, no verso 27, e aliás no verso 26, vamos ver o que ele diz. Verso 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimentam. Não valei vós muito mais do que elas? Olha só o que o Senhor pergunta nesse versículo. O Senhor está dizendo aqui, nós estamos aprendendo só nesse versículo 3 coisas também importantes. 3 coisas nós aprendemos só no 27. A primeira coisa é a dependência que nós temos que ter total do Senhor. Total dependência do Senhor. Por que eu digo isso? Porque aqui está dizendo que as aves, elas não ajuntam em celeiros, elas não plantam. Porém, elas são cuidadas pelo Senhor. Isso mostra, como exemplo para nós, que a natureza é cuidada por Deus. Os animais, a natureza, elas têm o cuidado do Senhor. Elas dependem inteiramente de Deus, inteiramente. Se não é o Senhor para alimentar, se não é o Senhor para cuidar. E aí, lá no finzinho do versículo, olha que ele fala: e vocês? Quanto mais vocês, se é assim que acontece com a natureza, com as aves, quanto mais vocês. Então ele está mostrando a importância que nós temos diante de tudo isso. E que nós temos que ser dependentes unicamente dele. Segunda verdade que nós aprendemos aqui é o cuidado que Deus tem com aquilo que é dele. Olha só, assim como Deus cuida daquilo que ele criou, de sua criação, aí ele diz no final, quanto mais somos nós, quanto mais nós.
mostrando que Deus tem cuidado daquilo que Ele criou, da sua criação, daquilo que é dele, mostrando quanto Deus tem cuidado de nós. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui é que nós temos que tirar o foco, descentralizar o foco de nós, que está sobre nós, para o que está em redor de nós. Por que eu digo isso? Porque logo nas primeiras palavras do verso 27, diz, olhai, no verso 26, aliás, diz, olhai para as aves do céu. Quando o Senhor disse, olhe para as aves, ou seja, descentralize a sua visão, você está olhando para você. Quando nós olhamos para nós mesmos, aí existe autocomiseração, existe o coitadismo. Nós começamos a achar que sofremos muito, que somos os mais, o que mais sofre, que nós somos, estamos sofrendo muito e nós não vemos solução. Mas quando nós tiramos a visão de sobre nós e olhamos para o lado, olhamos em redor, nós começamos a ver a glória de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 19 que os céus manifestam a glória de Deus. Por isso que o Senhor diz aqui no comecinho do versículo que nós devemos olhar para os pássaros, olhar para o que está ao nosso redor, olhar para a vida. Olhe para o que está ao seu redor. Tire o foco que está sobre você e olhe ao seu redor. Olhe para quanta coisa maravilhosa o Senhor tem feito. O mundo não vai parar para você. O mundo não vai te esperar, não vai parar para você, não. Então, olhe para o que está ao seu redor. E eu posso ir além. Olhe para o sorriso da criança. Olhe para o abraço do amigo. Olhe para o amor da família. Olhe para o cuidado de Deus. Olhe para o cuidado de sua igreja, dos seus irmãos. Quantas coisas maravilhosas tem ao nosso redor e nós fechamos os olhos para isso e queremos concentrar a dor em nós, a visão em nós. Mas quando você descentralizar a visão que está sobre você e você começar a olhar ao seu redor, você vai começar a perceber quantas coisas maravilhosas existem. Você vai começar a perceber a glória de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. É isso que diz esse verso também que nós podemos aprender. Caminhando aqui, ainda nós aprendemos mais. O versículo 27. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Olha só o que o Senhor está dizendo aqui. Que as nossas ansiedades, que o nosso desespero, as nossas vontades, as nossas ansiedades, elas não podem mudar o futuro. Por isso não compensa você sofrer por antecipação. Por isso que não compensa você sofrer por algo que ainda não existe, por algo que ainda não aconteceu. Por isso que nós aprendemos no versículo 25 e 26 que nós devemos primeiro confiar no Senhor. Depositar a nossa fé e esperança no Senhor, confiar nele, esperar nele. Porque as nossas ansiedades não mudará o futuro. As nossas ansiedades não vai fazer com que as coisas sejam diferentes. Por isso que nós temos que se planejar, sim. Nós temos que nos preparar, sim. Mas nós temos que colocar na mão do Senhor nossos planos, nossos projetos. Deixar que o Senhor nos conduza e nos guie. Vamos continuar caminhando aqui em outros valores que o Senhor nos ensina aqui. 28. Pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai, olha o que ele fala mais uma vez. Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Olha o 29. Contudo vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha só o que o Senhor está dizendo. O Senhor está nos ensinando. E aqui no 30 ele ainda diz:
Pois, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Olha o 31. Portanto, não vos inquieteis o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou o que havemos de vestir. Olha só que coisa maravilhosa o Senhor está nos ensinando aqui mais uma vez. Ele está dizendo para olhar em redor, olhe para as plantas. Ele já disse, olhe para os pássaros, agora olhe para as plantas, olhe ao seu redor, olhe para a natureza. E mais uma vez ele está dizendo sobre a ansiedade, não fiquemos ansiosos pelo que vai comer, beber, pelo que nós vamos vestir. E ele está dizendo que essas ansiedades nossas, elas são tratadas pelo Senhor. Não é pelos nossos esforços, não é por nosso conhecimento ou nossas riquezas. Porque olha o que diz, como nós vimos aqui, nem Salomão, em toda a sua glória, com todo o seu poder e autoridade, com toda a sua sabedoria, não se vestiu como as plantas, como as folhas, não foi tão belo, tão rico quanto a natureza, quanto as coisas que Deus criou, quanto a criação de Deus. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que não é por esforço humano, por sabedoria humana, que seremos felizes, que conquistaremos, mas é por sua providência. Porque nem Salomão, com toda a sua sabedoria e riqueza, não chegou aos pés daquilo que Deus criou com suas próprias mãos. Então nós devemos confiar nele e esperar nele. E aqui ele diz mais uma vez, no versículo 32, ele diz: pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Olha só o que ele está dizendo, o Senhor sabe. Duas coisas nós aprendemos aqui. Primeiro, é que o Senhor conhece as nossas necessidades. Olha quanta riqueza nós estamos aprendendo. Agora, nesse versículo, duas coisas. O Senhor conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que precisamos. Ele sabe qual é a real necessidade que temos. E depois ele fala no começo do versículo, quem procura essas coisas, quem fica ansioso por essas coisas, sabe quem são? Os gentios, os pecadores, aqueles que não têm fé, que não creem em Deus, que não têm uma base sólida, que não têm um Deus de providência, que não têm uma provisão divina. São essas pessoas que se preocupam com o seu futuro, porque essas pessoas não creem na provisão de Deus. Então, são os gentios, os pecadores, que se preocupam com todas essas coisas. Por isso ele diz, mas vocês não são assim, porque o vosso Pai conhece o que vocês precisam, Ele sabe o que vocês necessitam. E terminando, o versículo chave que resume tudo que nós falamos está no verso 33. E ele diz assim, o verso 33, mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, ele está dizendo, como lá no versículo 19 nós iniciamos, se a sua escolha for eterna, for ao reino, se a sua escolha for para os valores do reino, se a sua escolha for para as coisas de Deus, as coisas eternas, os princípios de Deus, com certeza, todas essas outras coisas que dependem da vida, como o que beber, o que comer, o que vestir, a moradia, todas essas coisas vão ser acrescentadas, porque Ele mesmo já disse, porque Ele cuida daquilo que é dele, Ele cuida daquilo que Ele criou, Ele cuida do que é seu, Ele cuida de nós. Então nós temos que nos preocupar com valores eternos, com valores divinos, éticos, espirituais. E quando nós tomamos essa decisão,
como nós vemos amarrando esse pensamento desde o verso 19, se nós optarmos por essa direção, por esse caminho eterno, todas essas outras coisas, todo o nosso futuro, nossos planos, nossos bens, tudo isso será acrescentado pelo Senhor. E para finalizar, o versículo 34 encerra dizendo o seguinte, versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então Jesus encerra mais uma vez dizendo que nós devemos ter fé, confiar nele, não ficarmos ansiosos e preocupados, porque cada dia trará conta de si mesmo, está aí. As coisas acontecem, estão aí. Mas nós que confiamos no Senhor, temos a sua proteção e a sua provisão. E eu quero orar com você e pedir para que Deus continue nos abençoando, nos guardando e nos conduzindo à sua vontade. Se você puder orar comigo, ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento que tivemos de palavra e quantas coisas maravilhosas aprendemos aqui, desde a primeira mensagem, desde a primeira parte desta mensagem, nós aprendemos coisas valiosíssimas, valores valiosíssimos, princípios que nenhum outro lugar nós aprendemos. O mundo não tem. Tanto o mundo não tem que o Senhor Jesus disse no verso 24 que nós devemos buscar o reino de Deus, que nós devemos escolher a Ele, servir a Ele, não devemos ter dois senhores, porque os valores desse mundo são incompatíveis, diferentes com os valores eternos. Nós não encontramos esses valores em lugar nenhum. Obrigado, Senhor, por nos revelá-los. Obrigado, Senhor amado, por nos ensinar a abrir a nossa mente, abrir nossa visão para isso. Continue falando nossos corações e que tenhamos, meu Senhor, decisões eternas, que tenhamos, meu Senhor, olhos voltados para o que é eterno, que nós, Senhor amado, caminhemos debaixo da Tua vontade, dos Teus planos, continua nos guiando e fazendo o Teu querer em nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque cremos que o Senhor nos conduzirá e fará o que lhe apraz e fará o que é da Tua vontade para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida a bênção de Deus, a direção de Deus, a capacitação do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.